eu vou falar para vocês hoje, porque assim, o Cláudio tem uma certa dificuldade, ele não se lembra de muita coisa que aconteceu. Então, para ele dar o testemunho, ele tem que ler, né, tudo que aconteceu, porque ele não lembra da ordem, não lembra de muitos fatos que ocorreram. Então, às vezes, no vídeo, né, ele leu. Então, hoje a gente vai fazer diferente, porque senão fica muito repetitivo, né? Ele lê o mesmo texto que está lá no vídeo. E eu vou contar para vocês como que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu em 2005, num evento da Sara. Eu sempre gostei muito de rock, né? Desde os meus 12 anos. Comecei escutando Oficina G3, eu achava que era um som pesadíssimo na época, né? E aí depois eu fui conhecendo outras bandas, eu me apaixonei, eu gosto muito de metal. E aí em 2005 a gente se conheceu num evento da Sara aqui no Jardim América mesmo, no ginásio. Em 2005 a gente começou a orar, né? Que a gente tem o período de oração lá na Sara, que são 3 meses. A gente terminou o período de oração, começamos a namorar em 2006, no início de 2006. E aí, com 1 ano de namoro, eu já dei o ultimato, né? Falei, quero casar. Já tive namoro longo, não quero mais. E aí eu não queria, morria de medo de casar, das responsabilidades, né? Mas mesmo assim, eu falei, ou você casa ou estamos por aqui mesmo, ficamos por aqui. E aí a gente ficou noivo no final de 2006, né? Meio pressão. E logo 20 dias depois ele sofreu esse acidente, foi dia 14 de janeiro de 2007. Ele estava indo para o trabalho 10 horas, ele passou o dia todo comigo, foi no domingo. E aí, assim, às vezes eu até me culpo um pouco por isso, a gente não quis, assim, foi até uma sugestão minha, a gente estava em casa, eu falei, não vamos na igreja hoje. E a gente não foi. E aí ele ficou lá em casa o dia todo, depois passou na casa de um amigo. E na casa desse amigo ele foi jogar um videogame, que ele adorava, né? E quando ele se deu conta, ele já viu que estava atrasado para o trabalho. E saiu, né, louco de esperar, correndo. E ali na baixada do Jardim Botânico, pelo menos é o que está no boletim de ocorrência, né? Assim, o velocímetro travou em 115, ele estava em alta velocidade, o sinal aberto. E aí um ciclista entrou na frente dele e ele foi desviar, caiu da moto e ele mesmo se chocou contra o carro em movimento. Ali ele perdeu um osso da mandíbula, uma parte, né? Teve traumatismo craniano, teve um trauma no ombro, teve trauma pulmonar. Resumindo, ele teve politraumatismo, né? E aí a gente pensou que ele não ia passar dali. O pai dele chegou a vê-lo na reanimação, ele ficou 24 horas na reanimação do Hugo. E o pai dele disse que não queria mais vê-lo daquela forma, que preferia que ele morresse. Eu falei, não, eu não aceito isso, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Eu fui para a casa de uma tia que estava ali perto do Hugo, eu passei assim, a tarde toda no quarto, chorando e orando, pedindo a Deus pela vida dele. E ali conseguiram uma vaga para ele na UTI, onde ele ficou 17 dias, né, no isolamento, porque a situação dele era gravíssimo o estado dele, né, quando ele chegou no Hugo. E ali ele ficou 17 dias, né? E às vezes eu chegava lá na UTI e eu ficava muito assustada, porque a tia dele estava chorando, era a tia dele que cuidava dele ali na UTI. E eu já pensava, nossa, aconteceu alguma coisa, né? Não tá aqui mais. E aí eu perguntava pra ela não, é porque ela ficava acompanhando ele ali, então ela ficava assim, emotiva. Os médicos falavam coisas pra ela que ela não passava pra nós, né? Que daquele dia não passava. Esse dia mesmo no testemunho que ela falou isso. Ela não nos contava esse tipo de coisa. E depois desses 17 dias, ele foi para a enfermaria do Hugo, onde foi, né, o período mais complicado que a gente teve, porque eu não imaginava que ele ia ficar daquela forma. Para mim, ele ia passar alguns dias e ele logo ia voltar à sua consciência. A gente não tinha muita noção do que estava acontecendo. E ali ele ficou numa cama, ele abria e fechava os olhos, só. E o olhar dele sempre para um lado só, né? Olhava assim para o canto. E a gente tentava conversar, chamar atenção, mas
Ele só tinha a vigília dos olhos mesmo, como eles falam, né? Ele não tinha nenhum tipo de interação. E a única coisa que ele mexia era essa perna esquerda, né? Ele tinha o movimento dela, mas ele não se movimentava de forma alguma. E ali foi muito doloroso, porque lá as pessoas não têm muita compaixão, né? Das pessoas que estão lá. Ele com o braço todo quebrado em várias partes. Eles levavam ele para fazer raio-x, pegavam esse braço de qualquer jeito. E ele ali sem poder falar, sem poder se expressar na dor que ele estava sentindo. Ficou 15 dias em casa, onde foi um pouquinho mais difícil também. Porque lá a gente não tinha alimentação adequada para ele. Alimentação cara, mas graças a Deus providenciou através da tia dele, né? Que trabalhava lá no Rio, conseguiu o material. A gente conseguiu uma cama que ele ficava, uma cama hospitalar. E aí foi um período que a gente se desesperou, assim, porque a gente não... o tratamento dele carecia, né, de fisioterapia, de vários profissionais acompanhando, a gente não tinha condição de pagar. E foi onde minha tia, que tinha um primo meu que fazia tratamento no CRE, ela viu a situação dele e ficou muito triste, se comoveu, né, e falou que ia tentar nos ajudar. Conseguiu uma vaga lá no CRE. E ela falou com o assistente social e conseguiu essa vaga lá. E, nossa, eu fiquei muito feliz, porque, nossa, aquele lugar é um lugar abençoado demais. Que ali o Cláudio, se não fosse aquele lugar, eu não sei como ele estaria hoje, sinceramente. Porque ele necessitava de fisioterapia, de muitas terapias para ele, né? Naquele período, era um período muito crucial para a recuperação dele. Tinha que ser, né, próximo ao período do acidente. Se passasse muito tempo, as possibilidades dele se recuperaram poucas. E a gente conseguiu essa internação, ele ficou muito tempo lá. Ali também foi muito difícil. Para a mãe dele, porque a gente tinha que... elas tinham que revezar, na verdade, eu não tinha tempo, eu saía do meu trabalho todos os dias. Todos os dias, eu não me lembro de um dia que eu não fiquei, que eu fiquei sem ir lá. Eu trabalhava no setor universitário, perto da Praça da Bíblia. Eu saía do meu trabalho às 18 e ia correndo para ver como estava o Cláudio. E lá ele começou a reagir aos poucos, né? A fisioterapia era muito dolorosa, ele tinha esse braço aqui, junto do peito, e ele não saía daqui. Né? E quando eles começaram a fazer a fisioterapia, a gente tinha que juntar 3, né? Juntavam 2 pessoas e a fisioterapeuta puxava e ele se contorcia em cima da cama, o tamanho de dor, né? Só que ele não conseguia falar, a gente via pelo olhar, pela expressão, né, do rosto, eu imagino que ele sentia muita dor. Graças a Deus ele não lembra disso, ele lembra de pouca coisa. E ali ele foi voltando, ele fazia fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, né? Ali eles foram mudando a alimentação dele, que era só, né, pela sonda. Aí começaram a introduzir alguns alimentos bem líquidos, pastosos. Isso foi bem depois, na verdade, porque no começo a gente não podia nem colocar um pingo d'água. Assim, a gente molhava um algodãozinho e colocava na boca dele, porque não podia ir nem tipo de... Não podia ir nada na boca dele, porque ele não podia ingerir, que ali ele poderia engasgar e tal. Então, esse negócio da alimentação era bem, bem complicado. Teve um dia que a mãe dele deixou sozinho ele na sala, porque chamaram para uma reunião, e o Cláudio, ele caiu da cama. Ele caiu e ele tinha uma sonda aqui ligada, né, aqui no estômago. E Deus foi tão bom que quando ele caiu, a sonda soltou lá em cima, onde era um negócio muito duro de soltar. Ela soltou lá em cima, mas não soltou aqui. Né? E a partir desse dia, o Cláudio parece que reagiu. Foi a queda, assim. Foi um efeito contrário, porque depois desse dia a gente viu que ele estava interagindo mais, que ele estava mais, né? Parece que tinha acordado mesmo. E aí a gente começou a colocar ele na cadeira. Só que na cadeira ele ficava assim, né, com o pescocinho caído, sempre, não tinha apoio. Eu me lembro que uma vez eu fui ficar com ele lá, né,
final de semana, eu fiquei o dia todo com ele sozinha, que a mãe dele estava trabalhando. E aí, com a ajuda de uma enfermeira, eu coloquei ele na cadeira. E eu falei que eu ia passear com ele, né? Eu conversava muito com ele, sabe? Ele não podia conversar, mas eu conversava muito com ele. E eu falei, nós vamos passear um pouquinho, te colocar na cadeira. E aí a gente colocou ele na cadeira, né? Ele e o enfermeiro. E aí eu fui passear com ele e eu não percebi que o braço dele estava sobre a cadeira, né? Sobre a roda. E aí quando a gente voltou desse passeio, o braço dele estava todo machucado. E nossa, que me doeu demais, né? Até hoje eu me lembro disso. Foi um período muito difícil mesmo. Eu não gosto muito nem de lembrar daquele período que eu passei no CRE, né? Todos os dias indo para lá. Mas Deus honrou. Graças a Deus ele está aqui hoje, né? Com muito sacrifício. Lá ele começou a andar de novo, com o andador, com a ajuda da irmã dele, que estava sempre lá, a mãe, né? E aí foi todo um processo, mesmo lá ele começou a falar de novo, muito enrolado, a gente mal entendia o que ele falava, né? Mas assim, quem estava próximo entendia, assim, entendia tudo que ele falava. E aí, se eu não me engano, com 3 meses, eu não tenho as datas assim, bem na memória, ele saiu, né? Já saiu andando com o andador e falando, né, para a glória de Deus. E quando ele saiu, ele foi só melhorando, né, fisicamente. Só que aí ele começou a se perceber, né, o que tinha acontecido com o rosto dele. Porque ele tinha um sorriso muito bonito, Cláudio. Ele era muito bonito. Sim, até hoje é, né, amor? Mas assim, ele tinha Ai, tô dando choque. Ele era um pouco diferente. E aí ele começou a perceber isso, né? Começou a perceber a aparência dele. E aí ele chorava muito. Ele ficava sem saber o que fazer mesmo, porque a gente não tinha previsão de tratamento, a gente não sabia quem recorrer, né? O IPASP dele estava meio atrapalhado na época, a gente tinha que ir para o SUS mesmo e tentar alguma coisa. E eu de ver aquele desespero dele, né, aquela coisa, eu e a mãe dele, a gente foi atrás e conseguimos, né, uma consulta para ele no HGG. Lá eles analisaram o caso dele, né, o doutor Fernando, do HGG, bulbo maxilofacial. E ele disse que a princípio teria que ter, eles teriam que enxertar não, colocar, não sei o termo, uma liga de titânio. Porque aqui a mandíbula dele era solta de cá e de cá, então ela não tinha esse osso aqui no meio, então ficava tudo solto aqui. Então eles colocaram essa liga de titânio para ligar a mandíbula, né, uma parte da mandíbula à outra. Só que isso não alterou em nada na aparência dele, né? Alterou um pouco, melhorou um pouco para ele poder mastigar, tal, mas a aparência estava a mesma coisa, estava bem fundo aqui, não sei se vocês já viram as fotos, mas estava bem deformado mesmo. E aí quando foi passando os dias, que foi desinchando, que ele viu que estava do mesmo jeito, aí voltou aquele desespero, aquela coisa, e aí a gente, né, tentando conseguir outra consulta. Só que eu não me lembro na época o que aconteceu, que a gente não voltou para o doutor Fernando, a gente foi procurar um outro doutor, que foi o doutor José Carlos. Só que ele era cirurgião plástico, né? E esse doutor, ele pegou o caso do Cláudio, na época a gente conseguiu fazer uma cirurgia pelo IPASP, já tinha arrumado algumas questões. E aí ele fez uma cirurgia, né? Uma cirurgia plástica, eu não sei o nome, acho que era plástica mesmo. Ele enxertou um osso da costela aqui, esse osso aqui, ele tem uma cicatriz aqui, e enxertou esse osso aqui. E aí, quando enxertou também, mudou muito pouca coisa. Também, assim, na parte funcional também melhorou um pouco, mas o Cláudio ainda não podia receber implantes dos dentes. E aí, quando a gente voltou lá, super animados, né, no consultório do doutor, ele falou, não posso fazer mais nada.
Esse é o resultado. É isso aí, vocês têm que contentar com isso, vai ficar assim. E aquilo me doeu demais, né? Porque como que ele ia ficar daquela forma? Ele não tinha qualidade de vida, ele não podia mastigar, ele não podia morder nada. Tudo era cortado, tudo, sabe? Muito trabalho para comer. Falei, não aceito isso. E aí a gente saiu muito triste daquele consultório, né? Mas aí passou um tempo, a gente casou, dia 12 de julho de 2008, já faz mais de 4 anos. E aí quando eu casei mais porque eu tinha muita vontade de cuidar do Cláudio. Eu via ele na casa dele, mas todo dia eu tinha que ir lá, eu tinha que ver como que ele estava. E pra mim não estava sendo suficiente, eu ficava muito preocupada com ele. E eu falei, não, agora nós vamos casar. Eu tomei a decisão, né? Que ele não tinha condição de tomar decisão nenhuma na época. Era quase uma criança e eu assumi esse risco. E a gente casou. E aí, só passou um tempo, uma tia minha entrou em contato lá na Unip, porque ela queria fazer um tratamento, né? Na Unip, dentário. E aí ela comentou por acaso do caso do Cláudio. E a moça se interessou, falou, não, traz ele aqui como horário, né? E aí a gente foi. E lá a gente conheceu o Dr. José Luiz, né, que é uma pessoa maravilhosa. E foi uma pessoa mesmo que Deus enviou para nos ajudar. E aí, quando a gente conheceu ele, ele falou, não, a gente vai te ajudar. Pode ficar tranquilo que a gente vai te ajudar. Aí ele analisou o caso do Cláudio, né, junto com a equipe. E aos poucos ele foi, né, estudando, ele foi analisando o que poderia ser feito. E aí ele fez, né, uma cirurgia de reparação, porque aqui, a cirurgia anterior ela já estava com uma falha aqui, nesse lado de cá ela tinha uma falhinha, então não tinha estrutura para receber nada ali, implante, não estava da forma correta, né? E aí o Dr. José Luiz ele fez a reparação, né, que precisava nessa região. E enxertou também parte da calota craniana aqui. Só que assim mesmo o osso ainda não tinha, ele era um osso que não tinha altura para receber implante, porque devia ter sido feito um implante do ilíaco, né? Que é o osso mais largo para poder receber esse implante. Só que mesmo assim o doutor Zé Luiz não desistiu, ele foi pesquisar o que poderia ser feito, né, para ajudar o Cláudio. E aí na parte superior, calma meu bem, tá tudo bem, já passou. Hoje você tá jóia. E aí eles enxertaram aqui o osso da coluna craniana na parte superior, que ele também tinha perdido. E aqui eles colocaram, né, os 4 implantes superiores, individuais, né? Individuais superiores. E embaixo integrado, né? Um implante integrado. Cadê o sorriso? Ele pode sorrir, né? Eu agradeço demais o Dr. Zé Luiz e o Dr. Ivan, né? Uma equipe maravilhosa que não mediu esforço para ajudar a gente, né? Que muitas vezes atendeu o Cláudio sem cobrar R$1, né? As consultas a gente sempre foi. O Dr. Zé Luiz usou material na cirurgia dele que o IPAS não cobria. Né? E eu sempre falei, doutor, como que ficou? Depois a gente vê isso aí. Ele nunca cobrou, então é uma pessoa maravilhosa, que nunca mediu esforço para nos ajudar. A gente liga, a gente manda e-mail, ele sempre muito atencioso responde, o doutor Ivan também. Então são pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos amparar, para nos ajudar, né? Porque eu não sei o que teria acontecido se o Cláudio tivesse da mesma forma até hoje. Acho que ele já tinha entrado numa depressão profunda. Porque era muito complicado, ele não tinha nenhuma qualidade de vida naquela forma. E hoje ele ainda tem algumas, né, reparações para fazer na parte labial. Os doutores ainda estão estudando, né, que pode ser feito. Hoje ele ainda não pode trabalhar, ele está 5 anos afastado, né, pelo INSS. Os médicos ainda não avaliaram que seja uma boa hora para ele voltar ao trabalho.
porque como ele teve um trauma na cabeça também, ele ficou com algumas limitações, né? Ele tem hemiparesia aqui do lado direito, que são os movimentos mais diminuídos, ele não perdeu, mas ele ficou com, né, os movimentos finos bem prejudicados. E aí ele não voltou a trabalhar ainda. Ele tem um pouquinho de dificuldade de assimilar, né, as coisas. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque se eu contar a história toda, amanhã ele não sabe contar para vocês, né, ainda. Mas eu sei que Deus vai restaurar a memória dele. Amém. Porque ele não se lembra nem do nosso noivado. Ele não lembra da moto, que ele andou 1 ano em cima dela. Ele não lembra de muita coisa. Ele lembra dos lugares, né? Ele lembra de onde ele trabalhava. Mas eu falo, como você acha que você ia para o trabalho de ônibus? Eu, não, você ia na moto. Né? A gente andava nessa moto assim para baixo, né? O tempo todo. Mas ele não lembra da moto, porque foi um bloqueio muito grande que aconteceu em relação a essa moto, em relação a esse acidente. Mas Deus vai restaurar, né? E eu agradeço muito a Deus. Não é fácil, as pessoas questionam, né? Acho que olha pra mim, nossa, o que essa menina tem na cabeça, né? Mas foi Deus que tinha esse propósito nas nossas vidas. Eu nunca pensei em desistir, né? Eu tinha uma certa dificuldade com a família dele, por eu ser muito tímida no começo do nosso relacionamento. Sempre me julgavam por outra coisa, né? Eu não conseguia me relacionar, conversar. Então, ao invés de ser a tímida, eu era metida. Eu era rica, eu não gostava de... Então, depois do acidente, eles puderam me conhecer, saber quem eu realmente era. E hoje eles me agradecem muito. Eu não preciso que ninguém me agradeça. Eu sei que foi Deus que colocou isso em nossas vidas. Mas eu amo muito o Cláudio e... Tá tudo bem? E a gente está aqui hoje para contar para vocês, porque Deus é muito bom, né? Deus tem feito muito em nossas vidas. Ele me deu um trabalho que eu agradeço a Deus demais, porque quando eu passei no concurso em 2007, eu não tinha tempo de estudar, né? Então eu saía do meu trabalho, como eu falei, eu saía do meu trabalho e eu ia direto para o CRE, chegava em casa pregada, ia direto para a cama, né? Não conseguia estudar. E foi bem nessa época que surgiu, né, o edital do concurso. E uma amiga minha que trabalhava no mesmo lugar falou, não, eu vou ler a apostila, né? Vou gravar no MP4, você escuta quando você tiver tempo. E assim ela fez, ela gravava o que ela lia, e ali no caminho, no ônibus do CRE, né, do trabalho para o CRE, do CRE para casa, eu escutava ali. E aí Deus me honrou com esse trabalho, passei no concurso, tomei posse em 2010, né, sou funcionária do Estado. E graças a Deus, Deus tem me honrado, eu sei que Ele tem grandes coisas para nós ainda, né? Ainda não tem minha casa, a gente não tem casa ainda, na nossa casa. Por isso a gente ainda não tem os nossos filhos, porque eu acho que é essencial esse espaço para nós. Mas eu sei que 2013 é o nosso ano, né? A gente vai conquistar a nossa casa, a gente vai ter o nosso espaço, né? O Cláudio, Deus vai fazer muito na vida dele ainda. Ele vai ser um profissional, ainda não sei, porque todo dia ele muda de profissão, mas Deus vai colocar algo na mente dele que ele possa fazer, né? E com certeza Deus vai abençoar. Eu agradeço a oportunidade, vocês têm convidado a gente. Cláudio gosta muito de falar. Às vezes ele era até estrelinha demais, tem que podar, né? Mas hoje eu sei que ele está aqui é para a glória do Senhor, não para a glória de ninguém que está aqui. Galera, muito obrigado mesmo. Quero agradecer primeiramente a minha família, a minha esposa, ao meu doutor que está aqui, ó, o doutor Ivan. Ele fazia parte da equipe do doutor José Luiz, que deu sorriso de novo, cara. E meus amigos, meu brother lá voltando, cara, isso que me marcou, cara, isso que eu tava lá em casa. Hoje vai ter o Thiago, o Adriano, o cara que ensina em casa.
cara, isso aqui hoje vai ser marca, porque né, você tem alguma coisa assim, falando no coração que vai ser marcante, beleza? Amém. Obrigado.